Olá, a IC Brasil conversa hoje com Mauro Paulino, diretor-geral do Instituto Datafolha. Mauro, bem-vindo, obrigado. Mauro, estamos falando exatamente um dia depois das manifestações por todo o Brasil contra o governo da presidente Dilma Rousseff. É possível imaginar que essa taxa de desaprovação do governo ela possa se reverter ao longo dos próximos meses ou é difícil que isso venha a acontecer? É difícil prever, porque é um cenário inédito. Se a gente comparar essa taxa de reprovação de 71% de Dilma Rousseff em relação a presidentes anteriores, os piores momentos de presidentes anteriores, ela ultrapassa a pior taxa de Fernando Collor, que era até então o presidente pior avaliado. Mas o Collor tinha já, quando ele obteve 68%, que foi o recorde de reprovação dele, ele já estava na reta final ali o julgamento já estava em andamento e ele estava às vésperas do impeachment. Dilma Rousseff tem 3 anos e meio ainda pela frente. Então é um cenário inédito, é um acúmulo de crises que Dilma terá que enfrentar e não tem parâmetros de comparação. Eu não consigo me lembrar de nenhum outro momento na história do Brasil em que, pelo menos na história recente do Brasil, em que um presidente estivesse nessa situação. O que poderia eventualmente fazer com que esse nível tão alto de desaprovação se revertesse? É a economia voltar a crescer ou, digamos, falaria mais alto questões mais do aspecto político, inclusive corrupção e mesmo coisas dos problemas do dia a dia das pessoas, transporte, saúde, educação? O que prevaleceria? É um conjunto de problemas que a população enfrenta no dia a dia e vem já se manifestando, seja nas ruas ou através dos resultados de pesquisa de opinião. Os diversos segmentos da população vêm manifestando suas preocupações. Mas o pano de fundo principal é a economia. É o bolso que está doendo cada vez mais. O carrinho do supermercado cada vez mais vazio e cada vez mais caro. Então o cidadão chega em casa do supermercado já tendo sido colocado de frente frente a frente com os preços, né? Surpreso com os preços, e o noticiário que encontra na TV é recheado de corrupção. Então, eu diria que a economia é o principal, mas todo o entorno, e principalmente a corrupção hoje, também faz parte desse enredo. Se a gente lembrar da própria Dilma, após os protestos de 2013, ela também despencou, a popularidade dela despencou. É uma curva muito parecida com a de agora e ela conseguiu se recuperar a partir da campanha eleitoral, a partir do que ela comunicou durante a campanha eleitoral. Ela teve muito tempo na TV e conseguiu elevar a taxa de aprovação dela num nível em que permitiu a reeleição. Dessa vez ela não tem esse tempo, não tem essa oportunidade de comunicação tão ampla como ela teve na campanha eleitoral. Por isso que eu acho que é um cenário bem difícil de fazer qualquer tipo de prognóstico. Gostaria de ouvir de você a sua avaliação, considerando uma linha do tempo. O que mudou na cabeça do eleitor brasileiro, o que mudou na cabeça do consumidor brasileiro de produtos e marcas em geral? Tanto o consumidor quanto o eleitor, o cidadão, ficou mais crítico. Então, houve um desenvolvimento tanto da cultura política quanto da cultura de consumidor. Nesses últimos 20 anos, especialmente, o senso crítico do cidadão se tornou mais aprofundado. Hoje, mesmo os mais pobres, mesmo aqueles que ascenderam recentemente, tiveram acesso a bens de consumo, eles se tornaram mais exigentes também em relação ao que consomem. E mais exigentes não só em relação
a serviços e produtos privados, mas também a serviços públicos. Há pelo menos 3 anos, seguidamente, a saúde vinha aparecendo como o principal problema do país. E quando a gente aprofunda um pouco mais essa pesquisa, a gente percebe que não é só uma crítica aos serviços públicos de saúde, mas também aos serviços privados. Também há uma crítica muito forte em relação aos planos de saúde, há uma exigência maior de qualidade nos serviços de plano de saúde. Isso só para dar um exemplo, que o consumidor se tornou mais exigente e o eleitor se tornou mais seletivo. Pensa mais, demora mais até para escolher definitivamente o seu candidato e acompanha o resultado do voto, o desempenho do candidato durante o mandato. E isso é um fato relativamente novo, então. É um fato novo e que se soma também a talvez a mais importante revolução cultural das últimas décadas, que são as redes sociais, é o contato com a internet, um consumo mais veloz de informação e de produção própria de informação também. Então, antes havia a gente sempre citava os formadores de opinião como atores importantes da cidadania. Esses formadores de opinião hoje, eles têm talvez uma influência mais forte. O que antes era uma conversa entre amigos e familiares, e daí surgia a reflexão, hoje é a troca de informações nas redes sociais. Então, uma opinião instantaneamente consegue atingir todos os amigos nas redes sociais. É lida, qualquer post no Facebook é lido imediatamente por todos os seus amigos. E isso tem ida e volta. Essa troca veloz de informação está interferindo bastante na mudança de comportamento, tanto do cidadão quanto do consumidor. Você falou nas redes sociais, nessa velocidade das redes sociais, e em que medida isso ajuda a explicar a queda tão rápida da popularidade da presidente Dilma Rousseff, que foi aprovada por 52% dos eleitores, eleita com 52% dos votos, em outubro do ano passado, e agora chegou a julho e agosto com meros 9% de aprovação. A gente pode lembrar das manifestações de junho de 2013. As redes sociais foram fundamentais nas convocações daquelas manifestações. E elas tiveram um reflexo direto na reprovação a Dilma Rousseff. No começo de junho de 2013, no comecinho de junho nós fizemos uma pesquisa antes das manifestações e nós já observamos ali uma queda de 8 pontos, se me lembro bem, que era provocada por uma crise econômica naquele momento, um aumento do pessimismo em relação às expectativas econômicas da população. Isso já tinha provocado uma queda. Vieram as manifestações e depois das manifestações ela caiu mais cerca de 30 pontos, que é uma curva muito parecida com a de agora. E o DNA, você diria que é muito parecido, ou razoavelmente parecido, o DNA daquelas manifestações grandes de junho de 2013, com essas manifestações desse ano, março, abril e agora agosto? Não. As manifestações de 2013 tiveram um caráter bem diferente das de agora. Nós fazemos o acompanhamento dessas manifestações medindo o perfil do público, que eu acho até mais importante do que as medições de público. Acho que não importa tanto quantas pessoas vão às ruas, mas quem vai às ruas. E naquelas manifestações de 2013, havia mais jovens, eram manifestações mais espontâneas e apartidárias. As de agora, as de 2015, elas vão se tornando cada vez mais partidárias, o que seria impensável em 2013. Os manifestantes são mais velhos. A idade média dos manifestantes na Paulista, na última manifestação, foi acima de 45 anos. E em 2013, a média estava em torno de 35 anos. É mais a classe média alta agora, é uma renda mais alta do que em 2013. E, enfim, todos os indicadores, há mais brancos do que havia em 2013. Então, todos os indicadores mostram que é uma elite que vai às ruas
e que tem uma agenda, que eu acho que aí a principal implicância disso é que essa elite tem uma agenda diferente de outros segmentos da população. E onde estão aqueles jovens das manifestações de 2013, que não estão então nas ruas? Eu diria que boa parte deles, como se diz na periferia, eles estão na correria. Eles estão, na verdade, lidando com algo que é muito novo para eles, são especialmente os jovens. Os jovens que foram às ruas em 2013 são especialmente os jovens da classe média intermediária. Nem a classe média alta, nem a baixa, mas essa classe média que ascendeu nos últimos anos, que teve acesso principalmente à educação, isso é algo significativo, mas tiveram acesso ao mercado de trabalho, muito diferente dos pais desse segmento. Então, nós do Datafolha chamamos esses jovens de filhos da inclusão, porque tiveram acesso a algo que os pais não tiveram. E estar na correria significa exatamente o quê? Significa tentar se manter no mercado de trabalho. E pela primeira vez, eles começam a perceber algo que é inédito para esse segmento, que é a dificuldade de encontrar emprego e especialmente o medo do desemprego. E aí atinge tanto os pais quanto os filhos dessa geração, desse segmento dessa classe média intermediária. E por que eles não foram às ruas, ou não tão fortemente às ruas dessa vez? Talvez porque o discurso ou a pegada agora desses movimentos não seja tão... não tenha uma sintonia tão forte com eles como tinha em 2013. Talvez pela politização, pela entrada dos políticos, dos partidos. Existe hoje uma rejeição recorde aos partidos e à representação política. Existe uma crise de representação. 2/3 dos brasileiros hoje não se identificam com nenhum dos partidos políticos. Isso é inédito. Em nenhum momento nos últimos 30 anos se chegou nesse nível. Quem perdeu mais foi o PT, porque chegou no início entre 2000 e 2010, bateu ali os 34%, 35% de preferência partidária e agora voltou para os níveis da sua fundação, ali em torno de 10%. Agora, isso cria, só para completar, isso cria um vácuo político. Ao mesmo tempo em que os eleitores rejeitam o atual governo e quem está no poder atualmente, ao mesmo tempo não encontram no mundo político ninguém que possa representá-los. Não há um substituto hoje com representatividade para substituir, por exemplo, a liderança de Lula, que vem derretendo. Mas vem derretendo não em prol de alguém, de outra liderança, mas vai se criando um vácuo. E isso permite, por exemplo, que alguns outsiders, alguns aventureiros possam lançar candidaturas, como vem acontecendo agora na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Uma coisa que chama a atenção é que existe um natural, claro nível bastante alto de insatisfação dos brasileiros. Por outro lado, a gente tradicionalmente ouve falar de pesquisas e análises dizendo que o brasileiro é um povo confiante no futuro, o brasileiro acha que hoje tem uma vida melhor do que já teve, o brasileiro é relativamente feliz. Como explicar essa dicotomia desta análise com este atual alto índice de insatisfação? Eu acho que isso era verdade até 2 anos atrás. Havia um otimismo muito grande, especialmente nesse segmento que eu citei, dessa classe média intermediária, que teve acesso a bens e valores que até então não tinha. E isso criou um clima de satisfação mesmo, satisfação com a melhoria de vida. Mas o próprio acesso à educação, a última eleição foi pela primeira vez a que não teve maioria de eleitores com nível de 1º grau, a maioria tinha nível 2º grau para cima. Isso é importante, porque isso cria também um sentimento crítico mais forte. Os eleitores se tornam mais críticos.
E com a chegada da crise econômica, eu acho que esse pessimismo ele aumentou. Então, o que era otimismo, hoje eu acho que majoritariamente virou pessimismo. A gente tem taxas aí de expectativa negativa de inflação, de medo do desemprego, que são crescentes. Como é que você coloca o brasileiro em comparação com cidadãos de outros países, em termos de flexibilidade ou inflexibilidade, em relação ao julgamento de políticos, em relação ao julgamento de governo, em relação ao julgamento de marcas e produtos? O brasileiro é mais flexível, mais inflexível, mais crítico, mais rigoroso do que, digamos, o americano médio, ou o europeu médio, ou mesmo cidadão de países emergentes como o México ou como a vizinha Argentina? Eu acho que o brasileiro vem se desenvolvendo e vem criando um ambiente crítico que começa a se assemelhar ao que a gente vê na Europa e nos Estados Unidos. E isso em relação tanto ao consumo quanto à cidadania. Eu não tenho números, não tenho pesquisas comparativas para poder afirmar isso com total certeza, mas o que eu observo é que está cada vez mais difícil enganar o brasileiro. Para ficar num campo que eu me sinto mais à vontade para falar, que é do comportamento eleitoral, eu diria que, por exemplo, nessa crise, a comunicação do governo peca por continuar utilizando peças de marketing de forma exagerada. Eu acho que seria um momento agora de entender melhor como o brasileiro se comporta, como se relaciona, inclusive utilizando redes sociais, como o brasileiro se tornou mais crítico e sentindo a necessidade de uma nova relação com a política. E essa relação passa pelo olho no olho, por mais verdade, menos marketing, não que o marketing diga mentira sempre, mas a impressão que passa, por exemplo, o último programa do PT, a impressão que passa para um brasileiro hoje que está completamente descontente é de mais embromação. Então esse espírito crítico precisa ser melhor entendido. Talvez uma provável saída para o governo começar a se recuperar e recuperar a popularidade, talvez seja uma mudança mesmo na comunicação. Começar a fazer algo que o Lula sempre fez muito bem. Falar de uma forma que passa sinceridade, simples, que todos entendem, principalmente esse eleitorado mais cativo do PT que está fugindo, que está saindo do PT, que está deixando de confiar inclusive no Lula, e tentar agir de forma mais aberta, sincera e transparente. Dividir a responsabilidade mesmo, dividir os problemas e não tentar dizer que é passageiro, que é algo que não é grave, que é uma crise inventada pela mídia. Tudo isso não passa mais pelo crivo do eleitor. Mauro, muito obrigado. Eu que agradeço, senhor.